A KNBC, a nossa afiliada em Los Angeles, informa que Corey Haim foi encontrado morto hoje cedo. Senhoras e senhores, Corey Haim! Como astro mirim, Corey Haim foi o grande ícone da Hollywood dos anos 80, estrelando uma série de sucessos que culminou com a comédia de terror Os Garotos Perdidos. Os críticos previam que ele se tornaria um dos maiores atores de sua geração. Mas algo deu errado. Aos 18 anos, ele já não tinha mais papéis. E ele passou sua vida adulta à margem de Hollywood, falido e esquecido. Mas em 10 de março de 2010, ele foi internado no Centro Médico Providence St. Joseph, em Burbank, na Califórnia, sob circunstâncias misteriosas. E menos de uma hora depois, estava morto. Os primeiros relatos dizem que ele sofreu uma overdose de drogas. Seu vício em drogas era bem documentado. Tem sido uma batalha. Uma batalha de verdade. Mas nos meses anteriores à sua morte, amigos e parentes diziam que ele estava sóbrio. As pessoas têm que parar de falar que foi uma overdose até a gente saber exatamente o que o relatório toxicológico diz. Ninguém sabe. Quando ele finalmente ficou sóbrio e largou as drogas nas quais era viciado, as ofertas de papéis principais voltaram a surgir para o Corey. Eu fiquei muito feliz por ele estar bem. Ele estava sóbrio, tinha arrumado a vida. Nós sabemos que ele era usuário de drogas. Mas seus amigos e parentes dizem que ele estava sóbrio há meses antes da sua morte. Então, será que ele tinha escorregado e sofrido uma recaída terrível? Ou aconteceu alguma outra coisa que acabou levando à morte dele? Autópsia de famosos. Corey Haim. O Dr. Michael Hunter é um renomado patologista forense. Ele já realizou mais de 4.000 autópsias para investigar e revelar a causa da morte. Hoje, ele é o legista-chefe de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Depois que Corey Haim morreu no Centro Médico St. Joseph, uma autópsia minuciosa foi realizada. E este aqui é o relatório dessa autópsia. E eu pretendo usá-lo para descobrir os motivos por que este jovem ator morreu tão tragicamente com menos de 40 anos. – 7 de março de 2010. Burbank, Califórnia. 3 dias antes da morte de Corey. Dr. Kravitz, você tem uma visita. Corey e sua mãe Judy estão no hospital. Mas a consulta é para ela e não para ele. Só um minuto, o doutor já vai atender. 2 anos antes, ela foi diagnosticada com câncer de mama e Corey a apoia durante o tratamento. Ele mora sozinho, então ela se muda para seu modesto apartamento em Burbank para ficar mais próxima a ele neste período. Embora tenha ganhado milhões quando adolescente, as finanças de Corey não estão na melhor forma. O Corey tinha problemas financeiros. Ele parou de ganhar tanto dinheiro quanto estava acostumado. Ele trabalhava em tempo integral, regularmente, como todos os atores trabalham. Mas ele acredita que virou uma página, tanto em termos de saúde quanto de carreira. Dava para ver nos olhos dele. Ele estava pronto para um retorno. Olha o dinheiro, Kiwi! Corey acaba de terminar mais um filme, Decision. Embora não seja uma superprodução, significa que ele voltou a trabalhar. E ele também está negociando um novo projeto com produtores de Hollywood, desta vez para dirigir, além de atuar. À primeira vista, o corpo dele não exibe sinais externos óbvios de trauma. Ele está em forma, tem um peso normal. Externamente, ele parece um homem saudável, de 38 anos. A única coisa que eu vejo são diversas tatuagens. Corey tem a tatuagem de um morcego no braço direito e outra com uma frase do filme Os Garotos Perdidos: "Tu não cairás". É uma lembrança do auge de sua fama e sucesso. Em 1987, Os Garotos Perdidos chega aos cinemas, lançando seu jovem elenco ao estrelato. Misturando terror e comédia adolescente com uma trilha sonora moderna, o filme logo se torna um clássico cult dos anos 80 e transforma seu astro Corey no jovem mais famoso do mundo.
Corey divide os holofotes com seu colega de Os Garotos Perdidos, Corey Feldman. Os dois se tornam melhores amigos e uma dupla inseparável, chegando a estrelar um reality show chamado The Two Coreys em 2007. Oi. Corey Haim nasce em Toronto, no Canadá, em 1971. Aos 9 anos, ele começa a atuar e logo consegue papéis na TV e no cinema em seu país natal. Sua grande oportunidade é como protagonista de A Inocência do Primeiro Amor, aos 14 anos. Por sua performance, Corey é indicado por desempenho excepcional de um jovem ator em comédia-drama no Young Artist Awards. Seus pais decidem se mudar para Los Angeles para incentivar sua carreira como ator. Logo, começam a chover papéis. Ele podia ter feito basicamente qualquer coisa. Ele tinha uma pilha de uns 12 roteiros. Eu acho que, dessa altura, no balcão... Mas no fim dos anos 80, após o sucesso de Os Garotos Perdidos, sua estrela perde o brilho. Corey sucumbe ao clichê de Hollywood do astro mirim que desaparece na vida adulta. Ele teve alguns anos difíceis, sabe? As pessoas não lhe davam oportunidades. Ele estava ansioso para resolver as coisas, para voltar aos trilhos, para encontrar um rumo. A próxima coisa que eu noto no exame externo é que ele tem calos nos dedos indicador e médio direitos. E isso dá a entender que ele era um fumante. Corey Haim fuma por quase toda a vida. É uma de suas muitas dependências. Embora fumar não seja incomum, o estranho é ele possuir calos nas pontas dos dedos. Isso me diz duas coisas. Uma é que ele fumava muito. E a outra coisa é que ele fumava os cigarros inteiros, todos até a ponta, o que causa lesões térmicas nas pontas dos dedos. Isso também indica que ele tinha um vício extremamente grave em nicotina. O cigarro pode causar vários tipos de problemas de saúde. E avançando no relatório de autópsia, bem no item rins, eu vejo o termo nefroesclerose. A nefroesclerose é uma lesão nos rins que é muitas vezes associada à pressão alta, mas também encontramos isso em pessoas que têm diabetes. Ao longo do tempo, pode ser uma condição fatal, mas não costuma ser associada apenas ao fumo. Com frequência, existem outros fatores importantes que levam a isso. Após declarar falência em 1997, aos 28 anos, Corey quase não sai do apartamento. Ele passa a maior parte do tempo na cama, comendo em excesso. Seu peso chega a 136 quilos. Ele passou por um período em que o peso dele aumentou muito e ele parecia bem pesado. Eu não gostava mais de me olhar no espelho. Eu não conseguia. E amarrar os sapatos era complicado porque os meus braços só chegavam até aqui. Eu cheguei no auge a 137. Por 10 anos, um estilo de vida desregrado faz seu peso subir e descer. Ele chega ao ponto de ganhar dinheiro vendendo seus dentes e mechas de cabelo na internet. Então, em 2009, sua mãe é diagnosticada com câncer de mama e ele é obrigado a despertar. Ele percebeu que precisava dar um jeito, não só de ficar sóbrio, mas também de aprimorar o seu talento para, quem sabe assim, conseguir mais oportunidades. O sangue do Corey foi enviado para um exame de diabetes. Mas eu vejo pelos resultados que, embora ele fosse pré-diabético, não tinha desenvolvido. Então, ela não teve um papel na morte dele. No entanto, há pistas preocupantes no relatório de toxicologia que me fazem questionar o estado mental dele nos dias e meses anteriores à sua morte. Apesar de estar saudável e trabalhando, ele tomava o medicamento fluoxetina, um antidepressivo. 7 de março de 2010, Burbank, na Califórnia.
3 dias antes da morte de Corey. Depois de levar sua mãe à consulta médica, Corey está sozinho em casa. Com seus dias como astro de Hollywood guardados em um passado distante, ele vê poucas pessoas, além de sua mãe, alguns amigos e vizinhos. Eu sei que o Corey teve bons amigos na infância, mas, sinceramente, enquanto a nossa amizade durou, não apareceu ninguém. Era muito difícil para ele, porque, mais do que nunca, ele precisava de amigos. Não de conhecidos, amigos de verdade, amor, amizade, um ombro para chorar. Ele vivia muito triste. Talvez porque ele foi magoado pelas pessoas. A fluoxetina não é a única droga que me diz algo sobre o estado mental dele. Eu também vejo no relatório que ele estava tomando olanzapina. E ela costuma ser receitada com um antidepressivo para tratar o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é uma doença que afeta o humor. Os pacientes passam da depressão à mania e vice-versa. O abuso de drogas entre as pessoas com transtorno bipolar é comum, porque elas tentam obter algum tipo de controle sobre as oscilações de humor. E se o Corey tinha transtorno bipolar, estaríamos lidando com um risco muito maior de uma recaída. Eu não acho que o Corey se recusava a falar sobre as questões mais profundas por pensar que a ignorância é uma bênção. Ele se recusava a falar sobre as questões mais profundas porque ele tinha medo que fosse uma caixa de Pandora. Eu descobri no relatório de autópsia do Corey que ele tomava fluoxetina e olanzapina. Estas drogas são usadas no tratamento de depressão e transtorno bipolar. O que levanta a questão, para mim, sobre o estado da saúde mental dele. A depressão é quando você fica para baixo, certo? É um distúrbio de humor unipolar, é quando você se sente triste, sem esperança, impotente. No transtorno bipolar, você tem períodos de tristeza e períodos de mania. Os relatórios da investigação não mencionam se Corey tinha transtorno bipolar. Então era estranho que ele estivesse tomando olanzapina. No entanto, as quantidades dos 2 antidepressivos eram muito baixas. E qualquer que fosse o motivo do consumo, ele não teve uma overdose. E eles não contribuíram para a morte dele. Mas estas não são as únicas drogas no relatório de toxicologia. Também havia traços de THC no organismo dele. E isso indica o consumo recente de maconha. 1986, Hollywood, Califórnia. Aí, Corey, só cerveja, cara. Aê. Aos 15 anos, Corey é um adolescente rico e famoso. E aí, quer experimentar? Vai aí. Durante a filmagem de Os Garotos Perdidos, o clima é de festa. Esse é o primeiro contato de Corey com as drogas. Puxa bem. O Corey foi do Canadá para Los Angeles. E aquele garoto, ele acabou assumindo responsabilidades demais para alguém tão novo. E ele não era supervisionado bastante. Ser um ator mirim significa basicamente 2 coisas. Você tem muito tempo livre e dinheiro demais para gastar. Ou seja, eles acabam aprontando bastante, sem dúvida. Além disso, ele está sofrendo. Ele não vai com você. Ele tá atrasado. Ele vem comigo. Não encosta em mim. Ele fica comigo. Ele precisa da mãe. Não é bem assim. Após a mudança para Los Angeles para impulsionar sua carreira, o casamento dos pais de Corey logo desmorona. Eles se divorciam. E seu pai, que também é seu agente, volta para o Canadá. Então vai embora! O Corey ficou arrasado com o divórcio dos pais porque ele amava a mãe e ele amava o pai. E ele ainda era muito próximo dos dois, especialmente da mãe. A mãe dele e o Corey tinham um relacionamento lindo. Crianças que tiveram experiências traumáticas, hoje nós sabemos que são mais suscetíveis, anos depois, a sofrer de coisas como transtornos depressivos de humor. Ei, Saúde, cara. Saúde. Sem o apoio de sua família e exposto a alguns dos maiores figurões de Hollywood, Corey está em posição altamente vulnerável.
Depois, ele fará revelações chocantes sobre os acontecimentos desta época durante as gravações de um episódio de seu reality show com Corey Feldman, The Two Coreys. Haim acusa Feldman de ter feito vista grossa quando ele foi estuprado aos 14 anos por um amigo em comum. Algumas pessoas se aproveitaram de amizades e fizeram coisas que não deviam ter feito. Existem pessoas que tentam se aproveitar de crianças em Hollywood. A confissão de Corey sobre o que aconteceu com ele choca o país e é confirmada por Corey Feldman. 5 de março de 2010, 5 dias antes da morte. Corey está na casa que divide com sua mãe, Judy. Mais cedo, ele teve uma consulta médica sobre uma lesão no ombro e recebeu uma receita. Ele precisa ir à farmácia, mas como não tem carro, ele pede ajuda a seu amigo Noah. Eu vi o Corey várias vezes antes dele morrer. Uma das primeiras vezes foi quando ele pediu uma carona até a farmácia. Ao encontrar THC no sangue do Corey, a minha preocupação passa a ser que ele fumasse maconha há muito tempo. A maconha pode ser uma porta de entrada. Isso significa que você pode se acostumar a se sentir bem usando a droga, que é relativamente benigna, e aí passa para drogas mais pesadas. No relatório da autópsia, uma observação diz, abre aspas, o falecido admitiu em entrevistas o uso de cocaína. Então é claro que o patologista que realizou a autópsia fez o exame para cocaína. 1988, Hollywood, Califórnia. Aos 17 anos, Corey Haim tem um vício grave em cocaína. Eu até tentei fazer com que ele diminuísse o ritmo, pegasse mais leve. Eu falava pra ele, cara, esse não é o melhor caminho pra você, sabia? Boatos sobre seu uso de drogas começaram a circular pela indústria. Apesar de alegar estar sóbrio, Corey ainda é filmado por paparazzi, parecendo estar embriagado. Então, Corey, um Lamborghini? É isso aí. Eu queria ter um. Eu acho que sou viciado em basicamente tudo e acredito que eu vou ser o que chamam de reincidente crônico pelo resto da minha vida. No entanto, olhando o relatório de autópsia, o resultado foi negativo para a cocaína e, na verdade, para todas as outras drogas ilegais, com exceção da maconha. Então, as alegações dos amigos e parentes de que ele estava totalmente sóbrio na época da morte são completamente verdadeiras. Drogas ilegais não causaram a morte dele. – 8 de março de 2010, 4:30 da tarde, Burbank, Califórnia, 2 dias antes da morte. Corey e Judy deixam o apartamento para jogar frisbee em uma quadra de tênis próxima. É uma atividade que ambos fazem regularmente. Ele jogava por horas a fio. Normalmente era assim. Mas naquele dia específico, ele só aguentou alguns minutos. Estava exausto. Corey! Ei, Corey, o que foi? Na verdade, Corey está tão cansado que precisa da ajuda da mãe para voltar ao apartamento e à sua cama. Olhando o histórico médico, eu vejo uma possível explicação para a fadiga repentina. A hipertensão, mais conhecida como pressão alta. Com o tempo, a hipertensão pode causar diversos problemas médicos graves, alguns dos quais podem ser fatais. Um derrame ou até um ataque cardíaco.
Mas eu chequei a parte do relatório que fala do cérebro do Corey. E não há aneurismas e as artérias cerebrais estão saudáveis. Ele não morreu de derrame. Em março de 2010, Corey Haim morre em um hospital de Burbank aos 38 anos. A mídia relata uma overdose de drogas. O Dr. Michael Hunter, um renomado patologista forense, está investigando a morte de Corey. Ele descobre que a notória batalha de Corey com as drogas ilegais não o matou. – 8 de março de 2010, 5 da tarde, Burbank, Califórnia, 2 dias antes da morte. Corey passa mal de repente enquanto joga frisbee com sua mãe. Aqui está, amor. Obrigado, mãe. Tudo bem? Olhando o relatório de toxicologia, eu vejo algo que pode explicar porque o Corey estava se sentindo tão fraco. Parece que ele estava bem resfriado. Ele estava tomando vários remédios que não exigem receita, incluindo dextrometorfano, que é um xarope para tosse, difenidramina, um antialérgico, e ibuprofeno, que combate dor, febre e inflamações. 9 de março, 10h30 da manhã, um dia antes da morte. Corey está tomando remédios para tratar o que acredita ser um resfriado. Noah liga para Corey para ver se eles podem se encontrar. Alô? A Judge atendeu o telefone. Oi, Noah, como vai? E ela disse, o Corey não está muito bem. A gente saiu para jogar frisbee e ele está meio doente agora. Ele está meio com febre, ele não está passando muito bem. E agora ele está descansando. Claro. Bem no começo de março, o inverno está acabando e as pessoas ficam doentes. Ninguém achou que fosse nada demais. 11 da manhã. Corey ainda está de cama, sentindo-se mal. Ele não levanta desde as 5 horas da tarde anterior. De repente, ele é tomado pelo enjoo. Vem, volta pra cama. Judy leva Corey de volta ao quarto e lhe dá mais remédios para aliviar os sintomas. Outra coisa no relatório de autópsia chamou a minha atenção e me fez pensar que era algo mais grave do que um resfriado comum. O sangue do Corey foi testado para influenza, que é potencialmente fatal. A influenza ou gripe é causada por um vírus que afeta o sistema respiratório. Ela ataca o nariz, a garganta, os brônquios e os pulmões. Ela pode causar desconforto respiratório agudo, que pode ser fatal. Uma da tarde, 13 horas antes da morte. O estado de Corey não está melhorando. Alô? Sua mãe liga para a médica. Oi, doutora. Poderia vir ver o meu filho Corey? Ele não tá melhorando. 4 da tarde. Ele está aqui. Certo. Vamos dar uma olhada. Eu só vou te examinar, Corey. Certo. Corey tem uma febre de 38 graus. Certeza? Tenho. Ele vai ficar bem. A médica concorda com o diagnóstico de Judy e conclui que ele está gripado. Vocês não precisam se preocupar. Olhando os resultados dos exames de sangue do Corey, eu vejo que eles deram negativo para influenza A e influenza B. Qualquer que fosse a causa da doença, não era uma gripe. Eu ainda não cheguei a uma conclusão final, mas encontrei algo que muda a direção da minha investigação. E algo que também corrobora o vício em drogas do Corey. Lendo com atenção o relatório de toxicologia, eu vejo que o Corey estava usando medicamentos controlados fortes. Um é o diazepam, mais conhecido como Valium. Ele é usado para tratar o transtorno de ansiedade. O outro é o carisoprodol,
que é vendido sob vários nomes e é um relaxante muscular potente. Esses medicamentos não são receitados no tratamento de gripes e resfriados. Quatro dias antes, Corey foi à médica reclamando de uma dor no ombro. Ela receitou estes analgésicos. A médica disse, você precisa disso. E ele falou, bom, se a médica disse que eu preciso, é melhor eu tomar. Então, ele tomou os comprimidos como estava receitado, seguindo as instruções, mas não devia. São remédios muito fortes, normalmente receitados para tratar lesões graves. Mas eu posso ver no relatório de autópsia que não tinha nada de errado com o ombro dele. No entanto, eu achei algo no relatório da polícia que me preocupa muito. Nas 2 semanas anteriores à morte do Corey, ele tinha obtido receitas para nada menos do que 533 comprimidos diferentes. Ninguém queria ajudá-lo. Só ficavam passando mais receitas para mais comprimidos. Eu cheguei a dizer para ele no ar que ele ia morrer. Eu descobri que o Corey tinha obtido 533 comprimidos nas semanas anteriores à sua morte. E isso é extremamente preocupante. Eu não estou encontrando nenhuma evidência médica que explique por que lhe receitaram tantos remédios assim. Corey tem uma consulta médica 4 dias antes de sua morte, reclamando de uma dor no ombro. Tá. Pronto. Tenha um bom dia. Obrigado. Mas esta não é sua única consulta nos dias e semanas anteriores à sua morte. Aqui. Obrigado. De nada. Eu descobri uma nova informação que joga uma nova luz sobre o caso. O Corey estava engajado na prática de visitar diversos médicos e obter muitas receitas diferentes. Ele tinha adotado o comportamento arriscado e perigoso da duplicação de receitas. Um dos maiores problemas dos medicamentos controlados e do vício em medicamentos controlados é que eles são sancionados por médicos. O consumo de, sei lá, de cocaína ou heroína gera um medo. Isso é algo que eu obtive na rua que pode me fazer muito mal. Mas a droga que é sancionada quando é fornecida por um médico através de uma receita, essa incerteza ela é removida. Nós estamos cientes de que o Corey Haim tinha um longo e detalhado histórico com as drogas. E ele enfrentou o vício por muitos e muitos anos. Eu sei melhor do que ninguém porque eu já tive que enfiar carvão na boca dele durante uma overdose. Ainda assim, Corey continua afirmando a todos ao seu redor que parou de usar drogas. Você não fala como um homem sóbrio, Corey Haim. Você não fala como uma pessoa sóbria. Bom, doutora, você tem que parar de falar sobre esse lance de droga, sabe? Pare com isso. Você só sabe falar disso. E nesse momento você não parece sóbrio pra mim. A minha ex-Victoria tá lá dentro. Seu vício é explorado pela mídia, que o mostra frequentemente sob a influência de drogas. E ela tá aqui, ela é que nem uma cobra venenosa. Nos dias anteriores à sua morte, Corey consegue convencer amigos e parentes de que seus vícios estão sob controle. Mas não é verdade. Ele tem até um receituário médico para emitir receitas falsas. Eu sei que havia Valium e Carisoprodol no corpo do Corey. 2 drogas que podem ser perigosas nas mãos erradas. Mas das 2, o Carisoprodol é o que mais me preocupa. Uma overdose de Carisoprodol deprime o sistema nervoso do corpo, resultando em convulsões, redução de frequência cardíaca e respiratória e, finalmente, a morte. E conhecendo o histórico do Corey, eu temo que ele tenha consumido analgésicos demais nos momentos que antecederam sua morte. 9 de março de 2010, 8 da noite. Judd continua monitorando o estado de Corey. Ele respira com dificuldade e continua com febre. Mãe! Oi, querida. Corey pede que sua mãe se deite ao seu lado. Judd conforta o filho até ele adormecer.
10 de março de 2010, 00:30. Corey acorda desorientado e vaga pela casa. Corey? Corey? Querido? Corey! Judd tenta desesperadamente ajudar seu filho. Corey sofre convulsões repentinas. Não, amor! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não! Meu Deus! O que é isso? Corey para de respirar. Alô? Alô? Socorro! Corey! 00:54. Judd liga para a emergência. Este é o áudio real da ligação. Escuta, ele não tá respirando. A senhora está com ele? Tô. Quantos anos ele tem? Ele tem 38 anos, eu não sei o que houve. Ele tava com febre, com uma gripe. Ele está consciente agora? Não. O telefonista instruiu a Judd a tentar reanimar o Corey. Sem massagem cardíaca, ele não teria chances de sobreviver. Você tem que ir pro chão! Pro chão! Ele tá no chão! Não tá funcionando! Ele não se mexe! 1:05 da manhã. A ambulância chega. Aqui! Ele não tá respirando! Os paramédicos descobrem que Corey não tem sinais vitais e tentam fazer seu coração voltar a bater. Por favor, eu preciso dele! O Corey recebeu diversas drogas na tentativa de reanimação. Por favor! Eu vejo que lhe deram adrenalina e atropina para fazer o coração voltar a bater. Querido, não! E ele também recebeu injeções de bicarbonato e naloxona, que combatem a overdose por opiáceos. Não! Os paramédicos precisam levá-lo ao hospital com urgência se quiserem salvar sua vida. 1:34 da manhã. Corey chega ao centro médico St. Joseph. Ele é atendido pelos médicos que conseguem restaurar seu pulso. 20 minutos depois, os médicos acreditam que o ressuscitaram. Mas quando cessam a massagem cardiorrespiratória, os sinais vitais de Corey caem. Os médicos reiniciam o procedimento. Mas Corey continua não reagindo. Afastar. Às 2:15 da manhã. Corey Haim é declarado morto. A KNBC, a nossa afiliada em Los Angeles, informa que Corey Haim, que vemos aqui, foi encontrado morto hoje cedo. O ator de 38 anos faleceu em 10 de março após desmaiar no apartamento de sua mãe. Nós recebemos uma ligação da Judd bem cedo. Ela estava histérica. Aí ela disse, o Corey se foi, sabe? É o pior jeito de se acordar. É horrível você ouvir aquilo e saber que a vida mudou para sempre. Eu congelei o meu corpo. Eu não conseguia me mexer. E eu achava, muito tempo atrás, que isso podia acontecer. Mas ele parecia ótimo. Então foi um choque. O enterro judaico para poucos convidados ocorre em 16 de março de 2010, na Capela Memorial Stills, em Thornhill, Ontário. A autópsia tem um relatório da investigação em anexo. E aqui
eu vejo que a casa do Corey foi revistada após a morte dele. E isso me fornece evidências adicionais, dando novas pistas. Ao revisitar o apartamento, a polícia encontra vários frascos de medicamentos controlados. A lista inclui Valium, Carisoprodol, Aldol e Zyprexa. Nos dias após sua morte, o procurador-geral da Califórnia, Jerry Brown, dá uma entrevista coletiva. Corey Haim foi a 7 médicos diferentes e depois foi a 7 farmácias diferentes. Isso é emblemático do abuso destas drogas controladas e perigosas. Eu sei que o Corey tinha comprado 553 comprimidos nas semanas anteriores à sua morte. Lendo o relatório da investigação, poucos desses comprimidos foram encontrados quando revistaram o apartamento dele. Portanto, eles podem ter sido consumidos. Mas olhando o relatório de toxicologia, além das quantidades relativamente baixas de Valium e Carisoprodol, eu não vejo outros medicamentos controlados. Isso significa que ele não tomou essas drogas nos dias anteriores à sua morte. Então, eu posso dizer conclusivamente que Corey Haim não morreu de uma overdose de drogas controladas. Foi outra coisa que o matou. E acho que encontrei a última peça do quebra-cabeça que vai me dizer o que matou Corey Haim. De acordo com a mãe dele, nos momentos anteriores à morte, ele estava com muita dificuldade para respirar. Quando eu chequei o relatório de autópsia para ver o que ele dizia sobre os pulmões, eu descobri algo realmente chocante. Corey tinha dano alveolar difuso. Isso foi causado por uma pneumonia. É raro um homem de 38 anos ter pneumonia. E o risco de Corey contrair a doença devia ser muito baixo. Pneumonia é uma infecção que causa danos aos pulmões. E uma das causas mais comuns dela é a influenza. Mas nós sabemos que ele não estava gripado. O relatório de autópsia não especifica o que pode ter causado a pneumonia do Corey. A pneumonia é uma inflamação dos tecidos dos pulmões. Ela inflama suas bolsas de ar microscópicas, conhecidas como alvéolos, que ficam inchadas e cheias de fluidos. Isso prejudica a oxigenação. A pneumonia pode ser fatal se não for tratada, mas é extremamente raro um homem da idade do Corey morrer disso. Tem que haver algum outro problema. Sabemos que a pneumonia sobrecarrega o coração. E eu notei que o Corey tinha um histórico de sopro cardíaco, o que sozinho é relativamente inofensivo. No entanto, isso me fez pensar no que mais a autópsia tinha a dizer sobre o coração dele. E o que eu descobri me dá a pista final para determinar como Corey Haim morreu. Sei que ele tinha um problema cardíaco, porque ele sempre fazia assim e apertava o coração. A autópsia revela que a causa do sopro cardíaco do Corey era, na verdade, uma cardiomiopatia hipertrófica. A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença cardíaca genética na qual a parede cardíaca fica mais grossa. Isso pode obstruir o fluxo sanguíneo e causar uma parada cardíaca. O Corey tinha um problema cardíaco e era algo do qual, infelizmente, ele sofria desde que nasceu. A mãe dele disse que ele tinha um sopro no coração e ele nunca tomou os remédios certos para se tratar disso. Ele ia aos médicos e dizia, pode ver meu coração? E aí eles diziam, não, você é jovem, tá bem, tá tudo bem. E eu acho que o problema dele foi o coração. O sopro cardíaco original do Corey se transformou em uma condição muito mais grave que não foi diagnosticada e que certamente teve um papel grande na morte dele. Com o coração fraco, ele corria um risco muito maior de desenvolver pneumonia. No relatório, a mãe dele afirma que o Corey estava saindo de um resfriado. E é aí que o problema começa. Eu acho que ele nunca chegou a se curar.
2 dias antes de sua morte, Corey Haim reclama de falta de fôlego. É a pneumonia lentamente enchendo seus pulmões de fluido. A tosse e a febre são outros sintomas da pneumonia. Mas quando a médica o visita, ela erra o diagnóstico. Vítimas de pneumonia geralmente são crianças, idosos e pessoas com doenças pré-existentes que a tornam incapazes de poder combater uma infecção. E nesse caso, era o problema cardíaco do Corey. A cardiomiopatia hipertrófica aumentava o risco dele de desenvolver pneumonia e reduzia suas chances de sobreviver a ela. Ele simplesmente não conseguiu combater a infecção. E hoje eu posso dizer que no fim foi a pneumonia junto com a cardiomiopatia que causou a morte dele. Contrariando a mídia que noticiou uma overdose de drogas, o legista afirma que Corey morreu de pneumonia, citando seu problema cardíaco como fator significativo. Apesar de ter passado a maior parte da vida viciado em drogas de um tipo ou de outro, não foi isso que o matou. Em uma trágica reviravolta do destino, Corey Haim morreu apenas de causas naturais. Uma das tatuagens de Corey dizia: "Tu não cairás". Infelizmente, ele não foi capaz de seguir este lema e passou a maior parte da vida enfrentando vícios sem fazer jus ao seu potencial. É irônico seu maior sucesso ter sido Os Garotos Perdidos. Porque ele era um garoto perdido. E foi um garoto perdido até o fim da sua vida. Corey, olha pra Corey. mim! Corey! Aqui! Eu sinto falta do sorriso e da risada dele, sabe? Ele era como meu irmão caçula e basicamente eu sinto muitas saudades todos os dias. Eu queria que ele estivesse aqui, ele devia estar fazendo do mundo um lugar mais divertido e melhor. Eu sinto falta do meu irmãozinho. Sempre que ele topava com atores incríveis, eles o abordavam e diziam que tinham muita admiração por ele. Eu acho que se ele tivesse ido na direção certa, hoje seria um astro do cinema respeitado. Versão brasileira, Vox Mundi.